E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal. E a primeira temporada do Cavaleiro dos Sete Reinos acabou. Eu sei que eu tô atrasado, eu tô devendo a resenha aí do episódio 5 e 6, tá? Mas é por um bom motivo. Então, editor, roda a vinheta e vamos pra resenha. E aí, fala comigo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia da gente resenhar o episódio 5 e 6 da primeira temporada do Cavaleiro dos Sete Reinos, As Aventuras de Dunk e Egg. Eu sei que esse vídeo está um pouco atrasado, era para esse vídeo ter saído semana passada, mas eu estou fazendo uma organização aqui na minha coleção, na minha casa, e eu consegui encontrar esse quadrinho. O Cavaleiro Andante, livro 1. Isso aqui nada mais é do que a quadrinização do livro, né, da primeira novela que deu origem a essa primeira temporada da série. Então vamos conversar sobre o que a gente viu na série e sobre essa HQ aqui, beleza? Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou pedir aqueles 3 pedidos que eu sempre faço para vocês, né? Fazer aqueles 3 pedidos que eu sempre faço para vocês, né? Primeiro, se você está chegando no canal agora através desse vídeo, se inscreve no canal. Se você puder ativar as notificações, melhor ainda. E se você puder comentar e compartilhar, isso aí ajuda demais no engajamento do canal aqui no YouTube. Beleza? Então, sem mais enrolação, né? Vamos lá, o que eu achei do episódio 5 e 6, né? Lembrando que no universo, né, de Game of Thrones, né, de Westeros, né, no universo do George Martin trazido, né, que foi levado para a mídia das séries, né, nós temos sempre o penúltimo episódio, aquele episódio mais marcante, né? Se eu não me engano, a Batalha da Água Negra foi um penúltimo episódio, a Batalha dos Bastardos acho que foi um penúltimo episódio, e se eu não me engano também a Hard Home também foi um penúltimo episódio. Acho que esses três acontecimentos ocorreram, né, num penúltimo episódio. Se eu estiver enganado, deixa aqui nos comentários, tá? Mas se a minha memória não me falhe, esses fatos, né, aconteceram num penúltimo episódio. Então, o penúltimo episódio ele tende a ser aquele episódio mais marcante, né? E aqui no Cavaleiro dos Sete Reinos não é diferente, né? No penúltimo episódio nós temos o embate, né? O julgamento dos sete, que foi o pedido aí do Aerion, né? O Dunk pede um julgamento por combate e o Aerion fala que sim, ele aceita se for um julgamento de 7. E aqui nesse quinto episódio nós vamos ver esse julgamento acontecendo, tá? Em paralelo a esse julgamento, nós vamos ser levados aí à infância, né, à adolescência do Dunk lá na Baixada das Pulgas, né, que é o subúrbio do subúrbio lá de Kingsland, né, de Porto Real. E lá nós vamos ver que desde cedo o Dunk teve que lutar muito na lama, né, para poder sobreviver. E isso aí vai ser importante no final do quinto episódio, tá? E nós vemos esse quinto episódio de maneira bem dinâmica, né? Um ponto positivo aí para os diretores da série, né, que já estavam dando um show aí na edição de áudio, na edição daquelas tomadas rápidas de áudio, né, naquelas cortes de cena também, né? A edição de vídeo também estava bem legal. E aqui nesse quinto episódio, os diretores eles fazem uma edição do combate, né? Eles fazem aquela edição bem dinâmica aí do combate, tá? Então você vai ter um episódio onde o combate vai ser muito bem trabalhado. E aquela câmera que acompanha o Dunk dentro do elmo dele, né? Do capacete dele, né? Deixou o combate muito mais feroz, né? A gente consegue ver ali a ferocidade do combate, né? E nós vamos ter esse embate acontecendo. O embate vai acontecer entre os 7 contra 7, né? Um detalhe importante aqui no começo, o Dunk dá uma refugada, mas na hora que o Egg grita, né, o cavalo escuta a voz do Egg, né, e ele desloca
para ter aquele primeiro embate, né? E no primeiro embate o Sir Duncan já leva a pior, né? Uma parte da lança fica cravada no abdômen dele e ele vai lutar esse combate todo aí de maneira já debilitado, né? Vale lembrar também que um ponto interessante aí dos diretores foi não tornar esse combate muito moroso, né? A realidade é essa, pessoal. Na Idade Média, os combates eram rápidos, né? Não existia esse negócio de ficar lutando mais de 1, 2 horas, não. Chegava ali, um tentava matar o outro o mais rápido possível, tá? Tem alguns detalhes interessantes, né? Todos ali usam, quer dizer, quase todos, né? Usam aquela armadura completa, né? Já o Dunk ele só usa uma cota de malha, que acaba sendo mais fraca um pouco que a couraça completa, né? Você vê alguns detalhes interessantes aí nas vestimentas de cada, de cada cavaleiro, né? Um detalhe legal também foi a questão da maçã, né? O Sir Ronry Fossoway, né? Ele foi ungido cavaleiro, em vez dele usar a maçã vermelha, ele pinta a maçã dele de verde, né? Esse é um detalhe bem interessante também. E o mais interessante de tudo, né, é como tudo se resolve bem rapidamente, né? Como cavaleiro, o Dunk estava levando a pior, mas quando ele cai na lama e vê que ele precisa do combate mais brutal, né? Ele deixa de ser o Sir Duncan, né? E passa a ser o Dunk da Baixada das Pulgas, né? Tanto que ali quem vence aquele primeiro embate ali, né? Quem vence esse julgamento não é o Sir Duncan, mas sim o Dunk da Baixada das Pulgas, né? E nós temos alguns pontos também que vale ressaltar, né? Eles trouxeram para esse quinto episódio o a Rafe, né? Que aqui é uma mulher, mas no livro não tem referência se é homem ou se é mulher. E nós temos também, né? Aquele ponto mais triste do episódio, né? Que é quando o príncipe Baelor, né? Quebra-lanças, acaba morrendo, né? E ficou muito interessante como que os diretores fizeram essa morte nesse momento, né? Fazendo todo aquele suspense. Ele chega para conversar com o Dan, que ele está vivo, mas na hora que ele tira o elmo, ele realmente estava com um ferimento mortal e ele acaba morrendo, né? Esses foram os principais pontos, né, pessoal, do episódio aí. E no sexto episódio nós vamos ter aquele desfecho, né? Nós temos o funeral lá do Baelor, né? Nós temos o Dunk primeiramente tentando se afastar do Aegon, mas com a conversa que ele tem com o Daeron, o bêbado, né? Ele vê que ele precisa afastar o Aegon daquela família, senão o Aegon poderia se tornar um futuro Aerion, né? Então ele tende a trazer para junto dele como escudeiro a fim de proteger o Egg, né? Primeiramente, ele recebe o convite do Robert Baratheon, do Lionel Baratheon, né, para ser um cavaleiro lá em Ponta Tempestade, e ele recusa. E a mesma coisa ele faz quando o Maker oferece para ele Sorar Estival, ele também recusa. Ou seja, ele está recusando o que ele queria desde o começo, que era servir a um Lorde. E ele recusa a maior casa, né, que é a Targaryen, e uma das maiores casas que é a Baratheon, né? Então aí você vai ver que esse momento, né, que tudo que aconteceu com o Dunk acabou mudando, né? O Sir Duncan foi muito mexido pelo que aconteceu no julgamento de Sete, tá? E aqui nesse último episódio nós temos mais a arrumação da casa, né? Você tem a finalização de arcos ali, né? E o mais interessante é o que eles fizeram no final, né? O Egg se apresenta como escudeiro, mas supostamente o Baker não tinha aceitado, né? Porque o Dunk sugere que o Egg fosse seu escudeiro, mas não em Solar Estival, e sim no mundo, né? Nas andanças do mundo, né? E aparentemente, mais uma vez, o Egg mentiu para o Dunk, né? E ele finaliza a série, né, falando que não são 7 reinos, e sim 9, para deixar muita gente aí com a cabeça soltando fumaça, né? E o que eu achei dessa série, tá, pessoal? Antes da gente partir para o nosso quadrinho aqui,
eu curti muito, tá? Na minha opinião, Cavaleiro dos Sete Reinos, As Aventuras de Dunk e Egg são, são os melhores episódios que foram levados para mídia de televisão, né? Para mídia de série, né? Para mídia cinematográfica, né? Então você tem ali aquele começo de Game of Thrones que é muito bom, mas dá uma caída vertiginosa no final. Fica horrível no final, né? Então, de tudo que foi levado para o cinema, né? Cinema que eu falo assim, para a parte cinematográfica, né? Saindo do livro, indo para a série, para a TV, né? Para mim, Cavaleiro dos Sete Reinos é a melhor versão, tá? É a melhor série até o momento, melhor até do que Game of Thrones. Muita gente não gostou do último episódio, mas é aquilo que eu disse. Nas adaptações de Game of Thrones, né, do universo do Martin, a tendência é o penúltimo episódio ser o mais forte, o mais impactante, e o último ser um episódio mais de estruturar para a próxima temporada, tá? E tem alguns pontos que eles já estão estruturando para a segunda temporada que está vindo. Então, na minha opinião, é uma série muito boa, tá? Excelente. Se continuar nesse nível, vai ser o melhor material adaptado aí do George Martin para TV. Beleza? Essa é a minha opinião. Agora vamos dar uma olhadinha aí no quadrinho, né? Esse aqui é o quadrinho aí do Cavaleiro Andante, tá? Que é essa primeira novela, tá? Foi publicado aqui no Brasil pela editora Leia, né? Que detinha os direitos aí do material do Martin aqui no Brasil. Ele vem com marcador de texto aí, né? Marcador de página, tá? A capa é cartonada com orelhas. Tem uma orelha na capa aí, né? Tem um verniz aplicado também na capa, né? A capa é aquela capa bem brilhosa, né? Essa é a quarta capa. E aqui nós teremos, né? O, a história do Ser Duncan aí nesse primeiro arco de histórias, né? Lembrando que nesses dois últimos episódios, né? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter alguns detalhes importantes, né? Por exemplo, ali na série já bateram o martelo, né? Pelo jeito, o Sir Duncan não é Sir, tá? Ele não foi ungido cavaleiro lá pelo Sir Arlan de Centaur, né? Outra coisa interessante também é que o Egg, né? O Egg ele consegue, com a ajuda dos pais dele, com a ajuda do pai dele, né? Ele consegue não fazer mal pro irmão dele lá, né? Tem uma cena que ele vai tentar machucar mais ainda o Aerion, né? E ele não consegue graças à ajuda do pai, né? Do Maker, né? Então tem alguns pontos bem interessantes que a série merece ser assistida, tá, pessoal? Foi o que eu falei no vídeo anterior. Muita coisa que aparece que eles resolvem mudar na série, eles mudam para melhor, tá? A adaptação está sendo melhorada aí. Então, por exemplo, coisa que não tinha no livro, não tem no quadrinho, eles adaptaram para a série, eles conseguiram adaptar melhor, tá? Eu não me lembro dessa cena do Egg tentando machucar o Aerion lá, né? Tentando matar o Aerion, né? O Aerion deitado e ele tentando causar ferimento lá no Aerion. Eu não lembro dessa cena, tá? Eu queria mostrar para vocês aqui o desenho do Sir Lionel Baratheon, o Tempestade Risonha, né? Porque é muito legal o desenho dele aqui tem um desenho dele aqui no quadrinho que tá muito legal, tá? É ele na justa contra três cavaleiros, quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Tem só a primeira parte aqui. É ele aqui, ó. Sir Lionel Baratheon. Olha o elmo dele com o chifrão de alce. Personagem muito bom, tá? Muito legal. Então, pessoal, o que nós vamos ver? Nós vamos ver aí, né? Nós vamos ver que o que a série mexeu, né? Mudou, foi para melhorar a história, né? Por exemplo, no primeiro livro eles falam quase, praticamente nada sobre as rebeliões Blackfyre, né? E na série eles já foram trazendo, né?
Por quê? Porque quando o livro foi feito, né, foi escrito, o Martin ainda não tinha desenvolvido as rebeliões Blackfire, né? Aí eles conseguem trazer o que já foi desenvolvido e agregar no roteiro da série, onde a gente pode saber mais, né, sobre aquele universo, daquele momento que está acontecendo a série, né, a temporada. E uma coisa interessante aqui desse quadrinho é que ao final aqui nós conseguimos ver, nós tínhamos, né, uma palhinha do que viria nos próximos quadrinhos, né? Aqui no caso, né, depois do Cavaleiro Andante, nós temos a espada juramentada, né? Aí isso aqui é o que a gente vê, a gente veria, né, no próximo quadrinho, né? Tá? E para finalizar o quadrinho aqui, nós temos várias artes, né, conceituais aí dos personagens, tá? Pessoal, eu sei que é um vídeo atrasado, provavelmente não vai ter muito engajamento, mas essa é a minha visão, né, desse final de série aí. Provavelmente, quando chegar a segunda temporada, a gente vai estar sabendo desenvolver melhor aqui no canal essa questão de resenhas de séries, né, de filmes. Aí vai ficar mais fácil para a gente bater aquele papo mais dinâmico aí com um episódio para cada vídeo, né? Para ficar mais fácil aí e tentar soltar ele sempre no mesmo dia, para que vocês possam acompanhar a nossa resenha, a nossa opinião em tempo real aí com o que está saindo na série, tá? É aquilo que eu falo, né? Eu e o Saulo aqui no canal Resenha 81, a gente está sempre tentando aprender mais aí, né? Nós não sabemos, nós estamos começando agora, né? Então nós estamos aprendendo aí esse ofício de fazer vídeos aí, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, então eu recomendo a série aí, né? Cavaleiro dos Sete Reinos. Quem não assistiu, assista, vale muito a pena. Quem não leu o quadrinho e tiver a oportunidade, leia o quadrinho. E se você puder ler o livro, melhor ainda, lê o livro, tá? É uma excelente história aí e é curtinha, das páginas aí, né? Das páginas direto para Westeros, né? E são poucas páginas, então você consegue ler muito facilmente aí, beleza? Então, Cavaleiro dos Sete Reinos foi para conta, é uma excelente série. Agora deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você assistiu? Você já leu o quadrinho? Você já leu o livro? Deixa aqui nos comentários o que você achou da série. Foi fiel aos quadrinhos? Desculpa, aos livros? Foi fiel? O que mudou? Você gostou do jeito que mudou? Vai deixando aqui, tá? Deixa aqui nos comentários. E uma perguntinha para finalizar o vídeo. Vocês acham que o Sir Arlan de Centaur ungiu o Sir Duncan Walton ou não? Ele é um impostor ou não? Deixa aqui nos comentários. Beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, tá? Se você curtiu, deixa seu like. Se você puder comentar e compartilhar, ajuda demais o canal. E se você não for inscrito, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer aqui no YouTube. Pessoal, muito obrigado por ter ficado até agora. Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!